vejo muito como resolver essa questão do STF, não, tá? Porque o que está acontecendo no STF, para mim, claramente, é que eles começaram a fazer política, né, começaram a agir de forma política, e não é de hoje, e estão cada vez mais fazendo política. Sempre existe um pensamento muito perigoso no Brasil, que não é exclusivo do STF, que é aquele pensamento de que o brasileiro não sabe votar, o brasileiro vota errado pra caramba. O brasileiro... Pô, a gente ouve isso em todo... Nossa, isso todo mundo falando isso. Desde que era criança, escuto isso. Pois é. Aí todo mundo fala, não, a culpa é dos nordestinos, os caras que votam mal. Exatamente, mas se você parte desse princípio, cadê a democracia? Sim. Né? Porque você tem que assumir que não, mas a democracia, a ideia, o cara votou mal, não, ele votou a opinião dele. Você não concorda com a opinião dele? Beleza, mas é a opinião do cara, o cara votou lá, e então temos que seguir com isso daí. Se a gente está acreditando na democracia, deveria ser assim. E o que está acontecendo no STF, a minha impressão disso é que justamente o pessoal chegou à conclusão de que, não, o pessoal votou errado, não era para ter votado no Bolsonaro, não era para ter feito isso, e não sei o que lá, e temos que corrigir o problema do povo brasileiro que está pensando errado. Isso é extremamente perigoso. Eu acho que é uma linha que eles cruzaram que é extremamente perigosa nesse caso. Agora, como é que o libertarianismo resolveria isso, né? Ele resolveria pela insignificância do Estado. É o que vai acabar acontecendo, como eu estou falando para você. A cada vez mais, você no dia a dia, você vai usar mecanismos que não têm a ver com o Estado, de forma que no final das contas o STF vai estar gritando lá, falando um monte de coisa, lá, não sei o que lá, que absurdo, não sei o que lá, proíbam tudo, proíbam X no Brasil, e está todo mundo usando VPN já, e sei lá, enfim, vai estar o cara gritando lá, e vai ficar só o cara gritando lá, sem ter importância nenhuma para ninguém. Por quê? Porque o Estado se tornou tão ineficiente que as pessoas migraram para outras alternativas. E existe o próprio Hans Hermann Hoppe, no livro que ele fala sobre a produção privada de defesa, ele fala sobre o esquema de você ter uma alternativa à eleição, que seria justamente o que ele chama de empresas de segurança privada. Então vamos imaginar que aqui no Brasil, ao invés de você ter uma eleição em que a gente escolhe o presidente da República, cada pessoa escolhesse fechar o contrato com a empresa do Bolsonaro, ou com a empresa do Lula, ou com a empresa do Temer, enfim, ao invés de você ter um país só que, né, o cara teve 51% do voto, um pouquinho mais do que metade, ele manda em todo mundo. Não, cada pessoa escolhe cada empresa. E aí qual que é a diferença? A diferença é, você vai pagar o imposto que aquela empresa determinar. Então, se você quer uma empresa com mais proteção social, com mais um colchão social, para caso você tenha problemas, você vai poder ir para o SUS, vai poder, né, usar o SUS, vai poder, enfim, ter um monte de proteção, você vai pagar mais imposto por isso. Se você quiser uma empresa de segurança com menos proteção social, que você pague menos imposto, mas em compensação, se você quebrar, meu amigo, boa sorte, se ferrou aí, boa sorte aí, você escolhe um outro lado. Então, assim, você tem várias alternativas, poderia ter várias alternativas disso. E, de novo, eu acho que isso vai acontecer de forma indireta, justamente quando o governo for perdendo espaço, né, perdendo força no final das contas. Repara como isso seria uma solução muito melhor do que eleição, né? Porque você não precisaria ter esse negócio, essa briga toda entre bolsonaristas e lulistas, ou, enfim, as várias facções que você tem hoje no Brasil, né? Cada um vai lá e pronto, paga imposto para quem você acha que é devido e obedece às regras daquela pessoa que é devida. Aí o que o pessoal costuma levantar nesse caso é, mas é injusto porque você vai ter várias leis acontecendo no mesmo país. Você vai ter, tem um nome técnico para isso que eu esqueci agora, polinormativo, eu esqueci o nome lá, mas tem um termo para isso, que é um país, um território que você tem múltiplas leis acontecendo no mesmo lugar. Sim. E isso, sem dúvida alguma, é uma coisa complicada, é mais difícil você resolver os casos quando você tem múltiplas leis de empresas diferentes atuando no mesmo lugar. Mas os Estados Unidos não funcionam um pouco não tem umas coisas diferentes lá, assim, por cada estado? Os Estados Unidos já tem assim, cada estado já é de um jeito, você já tem, quando você tem relações entre os estados, você já tem essa coisa de aplicar múltiplas leis, mais do que isso. Tem estado que, se você der um tiro no cara no seu quintal, você está protegido pela lei porque é invasão de propriedade, tem estado que você não pode andar nem armado. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que tem legalização da maconha. Os Simpsons tem um episódio que eles brincam com isso, né, que o cara, que aliás tem essa brincadeira entre os estudantes de direito lá, não, o cara tá na borda de 4 estados, então ele tá no estado A, ele dá um tiro no cara que tá no estado B, quando o cara do estado B cai, ele cai do lado do estado C, e aí qual lei que aplica nesse caso e coisa e tal, tem uma confusão danada. E é confuso mesmo, mas a verdade é que
a gente já está nisso aqui. A gente já está nisso. Para pensar. Houve uma época em que aqui no Brasil você só precisava se preocupar com as leis brasileiras, porque né, não tinha muito comércio internacional. Hoje em dia você tem gente que mora aqui em São Paulo, trabalha para os Estados Unidos, compra bugiganga da China e chega aqui. Na verdade, a gente já está nesse mundo polinormativo, que caramba o nome, eu esqueci o nome, mas a gente já está nesse mundo em que valem várias leis ao mesmo tempo. Não tem como evitar esse tipo de coisa. A gente